Cumprimento aos senhores vereadores, vereadoras, secretários, servidores, a imprensa. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta tarde, atendendo a solicitação do secretário municipal da Fazenda, senhor Martinho Ravazzi, em conjunto com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para realizar a audiência pública, para demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da LRF. Esta audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET e canal 28.2, sinal aberto. Passo a palavra ao nobre secretário, senhor secretário da Fazenda, senhor Martinho Ravazzi, e aos demais servidores da Fazenda para suas explanações. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. É uma satisfação estarmos novamente aqui, vereador, para apresentarmos agora a audiência referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Então, eu já passo a palavra para o Leandro Morgado, que é o diretor do Tesouro, para que ele comece a exposição e, logo em seguida, estaremos à disposição para qualquer dúvida que surja. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela TV Câmara e aos que aqui estão presentes. Eu sou o Leandro, sou servidor efetivo da Prefeitura, ocupo atualmente o cargo de diretor do Tesouro e vou estar aqui discorrendo sobre alguns dos principais números inerentes à execução orçamentária e financeira do município no primeiro quadrimestre. Antes da gente começar, eu gostaria só de dar um aviso que os slides dessa apresentação vão ser disponibilizados no site do município, tão logo nós retornemos ao prédio da Prefeitura. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar qual o objetivo dessa audiência. Como já dito aqui pelo vereador Branco, trata-se de uma exigência legal, oriunda aí do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde visa aí demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais. Então, está atrelado muito aí à arrecadação e à execução da despesa do município. Nós vamos começar aí falando das receitas do município no quadrimestre. Então, no próximo slide, nós vamos ter aí as receitas separadas por fonte de recurso. Então, nós separamos aí as receitas de recursos próprios, que são basicamente os impostos, os tributos, e as receitas de recursos vinculados, que são as transferências oriundas do governo do Estado, receitas oriundas de fundos próprios do município, transferências do governo federal, transferências de convênios e receitas de operações de crédito, basicamente. Pois bem, no primeiro quadrimestre, aí, então, nós temos assim os seguintes números. A receita de recursos próprios ela foi orçada com um valor de 1.489.160.000, aproximadamente, onde a previsão para o primeiro quadrimestre era arrecadarmos 589,09 milhões. O realizado ficou em 562,98 milhões, ou seja, 4,43% abaixo do previsto. Já as receitas vinculadas, de recursos vinculados, nós temos um orçamento de 834,84 milhões, com a previsão para o quadrimestre de 189,95 milhões, o realizado ficou em 238,75 milhões, ou seja, 25,69% acima do previsto. No total, nós temos um orçamento de 2.324 milhões. A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 779,04 milhões. O arrecadado ficou em 801,74 milhões, portanto, 2,91% acima do previsto.
No próximo slide, nós temos aí, novamente, as receitas, né? Só que aí numa forma de visualização gráfica. Então, nós temos aí o realizado no primeiro quadrimestre, com as barras em cinza, né? Em vermelho, a previsão para o quadrimestre, e em azul, o orçado anual total. Então, para a gente poder ter uma melhor noção aí de comparabilidade entre esses valores. No próximo slide, nós trazemos aí um detalhamento das principais receitas de recursos próprios, né? Então, nós temos aí o IPTU, incluindo multas, juros e dívida ativa, com um orçamento anual de 309 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 153,75 milhões, o realizado ficou em 145,9 milhões, ou seja, 5,11% abaixo do previsto. Já o ITBI, a previsão para o orçamento anual era de 71,36 milhões, o previsto para o quadrimestre era de 23,79 milhões, o realizado ficou em 20,51 milhões, ou seja, 13,76% abaixo do previsto. O imposto de renda retido na fonte, imposto federal cuja a destinação pertence ao município, né, retido por ele. Nós temos um orçamento aí de 84,14 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 25,67 milhões, o realizado ficou em 28,9 milhões, ou seja, 12,56% acima do previsto. O ISSQN, Imposto sobre Serviço, nós temos um orçamento de 356,28 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 114,19 milhões, o realizado ficou em 107,24 milhões, ou seja, 6,09% abaixo do previsto. A cota parte do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né, que é repassado pelo governo federal, né, nós temos um orçamento anual de 102,44 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 33,4 milhões, o realizado ficou em 32,73 milhões, ou seja, 2% abaixo do previsto. Temos também o adicional de 1% para o FPM, né, previsto constitucionalmente, repassado nos meses de julho, setembro e dezembro. Nós temos um orçamento de 8,57 milhões, contudo, a previsão é realizado nenhum valor no quadrimestre, né? Nós temos também a cota parte do ICMS, o imposto estadual, cuja uma parcela é destinada aos municípios. Nós temos um orçamento anual de 330,71 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 108,12 milhões, o realizado ficou em 83,46 milhões, ou seja, 22,81% abaixo do previsto. A cota parte do IPVA, outro imposto estadual cuja parcela é destinada aos municípios, nós temos um orçamento de 159,87 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 107,91 milhões, o realizado ficou em 116,48 milhões, portanto, 7,94% acima do previsto. As diversas taxas, né, do município, nós temos um orçamento aí de 16,65 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 5,46 milhões, o realizado ficou em 5,84 milhões, portanto 6,98% acima do previsto. E as demais receitas, que perfazem um total de 50,15 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 16,81 milhões, o realizado ficou em 21,93 milhões, portanto, 30,47% acima do previsto. No próximo slide, nós temos aí novamente, né, as receitas de recursos próprios, contudo, agora em ordem decrescente de valores realizados. Então, a gente pode ver aí que a maior receita arrecadada no quadrimestre foi com o IPTU, que representou aí 25,92% do total arrecadado pelo município no quadrimestre, seguido pela cota parte do IPVA, que representou aí 20,69%, depois o ISS 19,05% e assim sucessivamente. No próximo slide, nós vamos trazer um detalhamento já das receitas vinculadas, né? Então, nós temos aí
a primeira receita, a transferência do Fundeb, né, o Fundo para a Educação Básica. Nós temos um orçamento de 270,31 milhões. A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 90,1 milhões. O realizado ficou em 89,49 milhões, ou seja, 0,68% abaixo do previsto. As transferências do SUS, oriundas do governo do Estado, nós temos um orçamento de 2,96 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 990 mil, o realizado ficou em 1,72 milhões, portanto 73,82% acima do previsto. As transferências para a área de assistência social também, oriundas do governo do Estado, nós temos um orçamento de 1,81 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 600 mil, o realizado ficou em 680 mil, portanto 12,99% acima do previsto. As transferências de convênios com o governo do Estado, nós temos um orçamento aí de 31,8 milhões, contudo não foi previsto nada no quadrimestre, haja vista aí a imprevisibilidade desses recursos, eles foram alocados tudo para o final do ano, no último quadrimestre. Contudo, nós arrecadamos 2,55 milhões no primeiro quadrimestre. A contribuição para custeio da iluminação pública, né? Nós temos um orçamento aí de 33 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 11 milhões, o realizado ficou em 13,72 milhões, portanto 24,75% acima do previsto. Receita das multas, né, de trânsito, nós temos um orçamento aí de 40 milhões, com a previsão para o quadrimestre era de 13,33 milhões, o realizado ficou em 13,78 milhões, portanto 3,32% acima do previsto. As transferências do SUS provenientes do governo federal, nós temos um orçamento de 152 milhões, uma previsão para o quadrimestre era de 50,67 milhões, o realizado ficou em 48,75 milhões, portanto 3,78% abaixo do previsto. As transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, também do governo federal, né, nós temos um orçamento aí de 6,15 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 2,05 milhões, o realizado ficou em 1,29 milhões, portanto 36,94% abaixo do previsto. As transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nós temos um orçamento aí de 42,16 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 14,05 milhões, o realizado ficou em 15,83 milhões, portanto 12,61% acima do previsto. As transferências de convênios agora com os ministérios, com a União, nós temos um orçamento aí de 3,06 milhões, dada a imprevisibilidade desses recursos, eles foram previstos, alocados no final do exercício, no último quadrimestre, nós não temos previsão no primeiro. Contudo, arrecadamos aí 3,29 milhões no período. As receitas de valores mobiliários, né, os rendimentos das diversas aplicações financeiras, nós temos um orçamento de 4,67 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadar 1,47 milhões, o realizado ficou em 9,56 milhões, portanto 551% acima do previsto. Aqui só um parêntese, né, essa discrepância é porque quando foi feita a elaboração do orçamento não tinha em mente esse aumento da taxa de juros, né, naquela época lá atrás não tinha a perspectiva desse cenário, né. As receitas de operações de crédito, nós temos também um orçamento de 230 milhões para este exercício, também dada aí a imprevisibilidade, a não perspectiva da liberação desses recursos no início do ano, eles foram alocados à previsão para o final do exercício. Contudo, nós arrecadamos aí 32,65 milhões no primeiro quadrimestre. Receita de taxa, né, de fiscalização da vigilância sanitária, nós temos um orçamento de 1,9 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 630 mil, o arrecadado ficou em 650 mil, ou seja, 1,74% acima do previsto. As receitas de exploração do patrimônio, né, dos diversos fundos, normalmente receitas de concessão, permissão, locação de imóveis, nós temos aí um orçamento de 1,71 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadar 570 mil,
o arrecadado ficou em 600 mil aproximadamente, portanto, 5,32% acima do previsto. E temos também transferência de convênio com outros municípios, mais especificamente um convênio na área da saúde, denominado SAMU Regional. Nós temos uma previsão aí de orçamento anual de 5 milhões, para o quadrimestre era 1,67 milhões, o realizado ficou em 1,82 milhões, portanto, 8,9% acima do previsto. E as demais receitas vinculadas, cujo orçamento comporta um montante de 8,29 milhões, a previsão para o quadrimestre era 2,81 milhões, o realizado ficou em 1,44 milhões, portanto, 48,86% abaixo do previsto. Agora, no próximo slide, nós temos aí novamente as receitas vinculadas, contudo, aí em ordem decrescente dos valores realizados, né? Então, nós podemos verificar aí que a maior receita arrecadada no quadrimestre foi com transferência do Fundeb, que representou aí 37,48% do total arrecadado, seguido pelas transferências do SUS, provenientes do governo federal, que representou 20,42%, depois as operações de crédito, 13,67%, as transferências do FNDE, 6,63%, e assim sucessivamente. Agora nós vamos apresentar as despesas, né, do município, da prefeitura. Então, nós temos aí as despesas segregadas por categoria econômica, que é um código inerente à classificação orçamentária da despesa pública. Então, nós temos aí as despesas correntes e despesa de capital. Com despesas correntes, nós temos aí um orçamento anual de 2.014.400.000 aproximadamente. A previsão era realizarmos no quadrimestre de 636.910.000. O realizado, de fato, a despesa liquidada, ficou em 597,76 milhões, ou seja, 6,15% abaixo do previsto. Já as despesas de capital comportavam aí um montante de 488,31 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 127,71 milhões, o realizado ficou em 74,37 milhões, portanto 41,77% abaixo do previsto. No total, o orçamento da despesa da prefeitura comporta um montante de 2.502.710.000 aproximadamente. A previsão para o quadrimestre era executar 764,62 milhões. O realizado ficou em 672,13 milhões, ou seja, 12,1% abaixo do previsto. Agora, no próximo slide, nós temos aí um detalhamento das despesas correntes, especificamente. Então, nós temos aí as despesas correntes por grupo da despesa, que é também um código inerente à classificação orçamentária. Então, nós temos as despesas com pessoal e encargos, despesas com juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. As despesas com pessoal em cargo perfazem um total de 823,69 milhões no orçamento anual. A previsão para o quadrimestre era realizarmos 266,93 milhões. O realizado ficou em 251,67 milhões, portanto, 5,72% abaixo do previsto. Já as despesas com juros e encargos da dívida perfazem um total aí de 57,4 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 19,13 milhões, o realizado ficou em 19,08 milhões, portanto 0,29% abaixo do previsto. As outras despesas correntes perfazem um total de 1.133.310.000 aproximadamente. A previsão para o quadrimestre era executar 350,85 milhões, o realizado ficou em 327,02 milhões, portanto 6,79% abaixo do previsto. Já no próximo slide, nós temos agora as despesas de capital, também por grupo, da despesa. Então, nós temos aí os investimentos, cujo orçamento anual
perfaz o total de 420,31 milhões. A previsão para o quadrimestre era executarmos 105,04 milhões. O realizado ficou em 48,49 milhões, portanto, 53,83% abaixo do previsto. As despesas com amortização da dívida, né? Nós temos aí um orçamento anual de 68 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 22,67 milhões, o realizado ficou em 25,88 milhões, portanto, 14,16% acima do previsto. O próximo slide agora é um slide também bastante interessante, é novamente as despesas, só que agora por código de função, área de atuação, que também é um código inerente aí à classificação orçamentária. E aí a gente tem as despesas liquidadas, né, no quadrimestre, em ordem decrescente dos valores, né? Então, nós podemos ver aí que a maior despesa do município no quadrimestre foi na área da saúde, que representou aí 26,91% do total gasto do município, né? Ou seja, 180,85 milhões. Seguida pela educação, né, que representou aí 26,78%, administração 15,49%, encargos especiais, que são juros da dívida, tributos que o município paga, 9,69%, urbanismo 9,06%, transporte 3,3% e assim sucessivamente. Então, aqui dá um panorama bem fácil de enxergar aí aonde o recurso público está sendo aplicado. O próximo slide, nós temos aí o resultado orçamentário do quadrimestre com base na despesa liquidada. Então, nós temos lá, como já foi visto lá no início, no primeiro slide, a receita total arrecadada no quadrimestre foi de 801,74 milhões. A despesa total liquidada, e aí incluída todas as fontes de recurso, atingiu um montante de 672,13 milhões. Com isso, nós tivemos um superávit orçamentário de 129,6 milhões no quadrimestre. Agora nós vamos apresentar aí os repasses financeiros à Câmara e à administração indireta, repasses esses previstos, né, na lei orçamentária deste ano. Então, nós tínhamos aí uma previsão de repasse para a Câmara Municipal de 10,94 milhões, o realizado ficou no mesmo valor. Tínhamos uma previsão de repasse para a empresa pública dependente em COP de 1,23 milhões, o realizado ficou também no mesmo valor. Tínhamos também aí uma previsão de repasse para a autarquia SEMAI, né, de 880 mil aproximadamente, o realizado ficou em 70 mil aproximadamente. Esses repasses financeiros para o SEMAI refere-se aí, acho que a um convênio, né, federal e a operação de crédito também, lá onde a autarquia está executando a despesa. Agora nós vamos apresentar aí os principais indicadores e limites legais, né? Então, nós temos aí nesse próximo slide os limites de gasto máximo, né, assim podemos dizer, que são um teto que o município não pode ultrapassar. Nós temos o limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo, né, que corresponde aí a 54% da receita corrente líquida, e aí só um parêntese, né, esse limite de gasto com o pessoal e da dívida consolidada líquida, que é com base na receita corrente líquida, eles são limites aferidos num período de 12 meses, portanto, no fechamento de abril, trata-se da receita corrente líquida da despesa de maio de 2022 a abril de 2023. Então, o limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo ficou a aplicação, né, ficou em 33,1%. Já o limite de gasto com o pessoal do Poder Legislativo, ele comporta o limite de 6%, a aplicação ficou em 1%. A dívida consolidada líquida, cujo limite é 120% da receita corrente líquida, ficou em menos 10,36%. Aqui também só mais um parênteses. O conceito de dívida consolidada líquida é a dívida consolidada subtraída, os ativos financeiros, as disponibilidades financeiras. Então, quando o município possui em caixa dinheiro em montante que supera a dívida, esse limite, esse percentual fica negativo. Logo, quanto mais negativo for esse percentual, melhor para o município.
Nós temos também os limites de gastos na educação e na saúde, né, que são aí já limites mínimos, né, são pisos, a gente tem que gastar mais do que esse limite. Nós temos o limite na educação que corresponde a 25% da receita resultante de impostos. Né, o município terminou o mês de abril com 22,59%. Aqui também cabe um outro parênteses. Esse limite da educação e da saúde, eles são aferidos dentro do ano calendário, de janeiro a dezembro. O que vale é a aferição desse limite no encerramento do ano. Então, o município precisa atingir esse mínimo em dezembro. Na saúde, o limite corresponde a 15% da receita resultante de impostos. No final de abril, nós tínhamos aí um patamar de gastos na casa de 24,26%. Aqui embaixo nós temos também aí a informação da receita corrente líquida, né, como parâmetro, 2.400.000.000, 4.650,74 centavos, e a receita resultante de impostos, 594.066.941,86 centavos. Agora, no próximo slide, nós vamos trazer aí a composição da dívida consolidada do município. E aí entenda-se a dívida de longo prazo, aquela dívida que é exigível há mais de 12 meses, dívida contratual, no caso, essas dívidas aqui, com exceção da dívida para com a Rio Preto Prev. Então, nós tínhamos aí, em 30 de abril, uma dívida de 472,45 milhões para com a Caixa Econômica Federal, relativo a contratos na área de habitação, saneamento, mobilidade, o Finisa, que é uma linha de crédito para infraestrutura e investimento. Nós tínhamos também uma dívida de 6,27 milhões para com o Banco do Brasil, também relacionados aí a contrato de mobilidade, saneamento, programa Minha Casa Minha Vida e programa Eficiência Municipal. Tínhamos também uma dívida de 5,06 milhões para com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, denominada VSP, né, referente a contratos aí de recuperação de asfalto, e uma dívida de 9,84 milhões para com a autarquia Rio Preto Prev, relativa a 2 acordos de parcelamento relacionados à contribuição suplementar. No total, nós fechamos o mês de abril com uma dívida na ordem de 493,62 milhões. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra aqui para o nobre vereador e fico à disposição aí para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Foi bem esclarecido, bem explicado. É muito importante para o nosso município. Eu, como presidente dessa comissão, está sempre acompanhando juntamente com a Fazenda, com o planejamento, o que está acontecendo no nosso município e mostrando aí, dando essa satisfação para a população, que é obrigatória do Poder Legislativo. Quero aqui anunciar algumas presenças de assessoria. O vereador Jorge Menezes, a assessoria está aqui presente. Robson Risse, estava a assessoria do vereador Bruno Marinho, mas entrou e saiu, daqui a pouco deve estar de volta. E dizer, secretário, que o trabalho da Secretaria da Fazenda é de muita responsabilidade, no qual o senhor faz parte, e com muita responsabilidade o senhor tem empenhado muito esse trabalho. Parabéns aí pelo trabalho, pela transparência que o senhor sempre trouxe e nunca negou em vir uma audiência pública, tanto aqui como na Câmara. Recentemente estivemos na Câmara para também uma audiência pública, e a Secretaria da Fazenda sempre presente para fazer os esclarecimentos dentro da sua pasta. Eu quero aqui também agradecer a todos, a assessoria, a imprensa, a equipe aqui da Fazenda, que está sempre junto aí, presente, unida. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa presente audiência pública. Muito obrigado a todos.